Boa tarde às mulheres e demais participantes desta atividade alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Sou Clarice Emelbeck, extensionista rural da Emater. É com muita satisfação e alegria que a Emater RS Ascar, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, se alia às comemorações mundiais pelo dia 8 de março, realizando o primeiro encontro estadual de mulheres no formato virtual. Pois nos anos anteriores, em todo o Rio Grande do Sul, aconteciam eventos para celebrar uma data tão importante para as mulheres. Diante desta situação, não poderíamos deixar de demonstrar a gratidão às mulheres agricultoras, assentadas da reforma agrária, indígenas, pecuaristas, pescadoras e quilombolas, nossas assistidas e parceiras de todas as horas, sem contar todas as outras mulheres do Rio Grande do Sul que estão conosco todos os dias do ano. Este evento tem como tema os desafios e as alegrias de ser mulher, tecendo caminhos de resistência, com a palestra da Joyce Graciele Nilson, doutora em Direitos Humanos. Damos as boas-vindas a todos que nos assistem. Registramos e agradecemos a presença do senhor secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, que hoje representa o governador Eduardo Leite. Ao senhor Erli Teixeira, presidente dos Conselhos Administrativos da Emater RS Ascar, e ao nosso presidente das Emater RS Ascar, senhor Geraldo Sandri. Sejam todos bem-vindos. E demais autoridades, secretários, enfim, todas as pessoas, em especial hoje as mulheres, que são aquelas que são a razão de estarmos realizando este evento. Para darmos início ao nosso encontro, convidamos o presidente da Emater, senhor Geraldo Sandri, para conversar conosco. Seja bem-vindo, presidente. Boa tarde, Clarice. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde maravilhosa. Eu vejo aqui, são quase 1.400 pessoas até o momento, pelo Rio Grande afora, nos acompanhando nesse evento muito bem organizado aí pela nossa equipe da Emater. Então, uma alegria muito grande estar com vocês, cumprimentar de uma forma especial o nosso secretário da Agricultura, Covatti Filho, ele que representa o nosso governador hoje também, Eduardo Leite, e a secretaria que tem dado um suporte muito importante, significativo, com o comprometimento do nosso secretário também, para que a extensão rural efetivamente se realize em cada município do estado do Rio Grande do Sul. Cumprimentar também o nosso presidente do Conselho, Erli Teixeira, a nossa palestrante, a doutora Joyce, né? Mestre, doutora aí em Direitos Humanos, que vai nos transmitir também uma palavra importante aí. Em especial, então, cumprimentar cada uma das mulheres aqui, líderes, colegas extensionistas da Emater, mas também as lideranças dos municípios, lideranças políticas, lideranças da sociedade, enfim, a mulher que faz o dia a dia, seja ela empreendedora, seja ela trabalhadora rural, quilombola, indígena, pescadora, dona de casa, empresária, líder por esse Rio Grande, líder política, né? Veja que nós temos várias deputadas hoje na nossa Assembleia Legislativa também. Então é a mulher assumindo e sendo protagonista aí nesse processo. Então eu queria parabenizá-las por esse dia, em nome da Extensão Rural do Rio Grande do Sul, em nome da Emater Ascar, e dizer que aproveite bem este momento, né? É mais um trabalho que a Emater faz, né? Que a nossa organização, aí das nossas extensionistas rurais, Clarice, fazem para que as mulheres aí se sintam agraciadas, valorizadas, reconhecidas neste dia tão importante para todos nós. Muito obrigado pela presença de todos e vamos acompanhar aqui. Um abraço e uma boa tarde. Agradecemos ao presidente pelas palavras. Realmente nós temos um grande trabalho com as mulheres e gostamos de estar com elas todos os dias que nós podemos. Com a pandemia tivemos algumas dificuldades de estar todos os dias, mas não esquecemos de
proporcionar algo num outro formato. E hoje, então, com a nossa live, queremos convidar o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, hoje representando o nosso governador. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao nosso evento. É um prazer tê-lo conosco. Clarice, um prazer estar com vocês. Ao mesmo tempo, mando um abraço para o nosso presidente Geraldo Sandri, aos nossos diretores, o Vanderlan e, claro, o Alencar. Mandar um abraço a todas as mulheres aí pelo dia 8 de março, onde é, sim, alusiva a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Por isso que a Emater sempre faz, pela sua história, esses eventos em todo o estado, de forma presencial. Infelizmente, este ano nós não estamos tendo, temos que ter todo o cuidado que nós necessitamos dentro dessa loucura que está o coronavírus, mas a Emater, como é um serviço essencial do estado do Rio Grande do Sul, não deixa de fazer sua parte, ajudando os nossos agricultores. E agora, claro, falar sempre sobre a nossa mulher gaúcha. É uma mulher muito guerreira, ela sempre, cada vez mais, necessita desses aplausos de nós homens, que necessitam desses aplausos a vocês, agricultoras. Por isso que aqui, em nome do governador Eduardo Leite, em nome da Secretaria de Agricultura, a gente quer cada vez mais fortalecer a Emater, fortalecer e dar ferramentas para que a mulher hoje saia só da sua propriedade, gere riqueza, mas também cada vez mais contribua muito para a sociedade. Por isso, essa palestra que a Emater está fazendo e está proporcionando para todas as mulheres. Temos mais de 1.000 pessoas assistindo a nossa live aí, que vocês estão acompanhando. Então, é muito importante a gente sempre valorizar. Por isso, nada melhor do que a gente dar esse abraço de forma virtual. Tá? Eu já também dei o abraço virtual na mãe, a deputada Silvana Covatti, na namorada, em toda a questão aí que a gente tem que ter cada vez mais valorizando, mandando flores para justamente fortalecer toda essa relação que nós temos. E, claro, a cada um de vocês, produtoras que estão nos assistindo. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Tenho certeza absoluta que a gente vai ter uma oportunidade de uma bela palestra. E como disse o presidente Geraldo Sandri, nós temos um objetivo de cada vez mais fortalecer e melhorar. Por isso que nós fizemos muita gestão da nossa Emater, a Emater que sempre nos orgulha e cada vez mais fortalece esse trabalho que é tão necessário para o crescimento da agricultura gaúcha. Sucesso, parabéns e que Deus nos abençoe com muita saúde e, claro, deixo aqui um abraço do governador Eduardo Leite a todas vocês. Parabéns, Emater, e boa palestra. Muito obrigada, secretária. A gente fica muito feliz do senhor estar conosco, sempre contribuindo, colaborando e prestigiando os nossos eventos, que nós entendemos a importância que eles têm para o nosso público. E hoje, em especial, as mulheres, celebrando esse dia tão importante de luta, de busca por seus direitos, que a mulher tem conquistado ao longo dos anos. Muito obrigada pela sua presença. Tchau. Antes de darmos sequência à programação, assistiremos a um vídeo da região de Soledade que trata um pouco da história dos eventos e o trabalho com mulheres desenvolvido pela Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul. Quero dizer aqui que é somente um vídeo, mas eu tenho certeza que em todo o estado nós teríamos muitos vídeos para demonstrar tudo que é feito com as mulheres. E vocês estarão representadas hoje por esse vídeo realizado pelo Regional de Soledade. A valorização da mulher perante a sociedade, a igualdade de gênero e o reconhecimento do seu trabalho são algumas das causas defendidas por mulheres de diferentes raças, faixas etárias ou profissões, e que têm mobilizado gerações. Mulheres agricultoras têm grande importância perante a sociedade, e mostram que, organizadas em grupos e associações, têm força para melhorar o meio em que vivem. Na região Centro-Serra do Rio Grande do Sul, a mobilização de agricultoras de 10 municípios é exemplo de organização e luta por melhores condições sociais, econômicas e de representação.
Realizado de forma itinerante, sempre no dia 8 de março, entre os municípios de Arroio do Tigre, Estrela Velha, Ibarama, Jacuizinho, Lagoa Bonita do Sul, Lagoão, Passa Sete, Segredo, Sobradinho e Tunas, os encontros intermunicipais de mulheres são, além de uma data para celebração, um dia de reivindicação. O encontro que aconteceu em 1992 na cidade de Segredo, com abrangência municipal, reuniu aproximadamente 250 mulheres para celebrar o Dia Internacional da Mulher. O evento inspirou os demais municípios da região Centro-Serra a realizarem o primeiro Congresso Intermunicipal de Mulheres já no ano seguinte, no município de Sobradinho. Com o tema Mulher Geradora de Vida, o evento reuniu cerca de 800 agricultoras. Prefeitos da época teceram elogios e destacaram a importância destes eventos. Em 1994, o evento elevou a voz das mulheres rurais por meio da primeira carta de reivindicação. No documento, as agricultoras solicitavam a redução do uso de agrotóxicos na agricultura, a participação das mulheres rurais em grupos organizados, nas decisões em todos os segmentos da sociedade e a pressão para que a lei que dá o direito ao auxílio maternidade por 4 meses para a trabalhadora rural fosse aprovada. A partir de 1995, o evento recebeu o brilho das agricultoras na passarela, com a escolha das soberanas das mulheres rurais, momento que até hoje atrai os olhares do público e é sempre aguardado com grande expectativa. A partir de 1997, o evento passou a se chamar Encontro Intermunicipal de Mulheres. Com a crescente participação do público, em 2005 teve início a mostra e comercialização de artesanatos, gerando renda e valorizando o trabalho das mulheres. Atualmente, também são comercializados produtos in natura e das agroindústrias familiares. A 28ª edição, realizada em 2020 no município de Passa Sete, celebrou a data com um público de aproximadamente 4.500 mulheres. E teve um aumento importante na comercialização, promovido pelos grupos organizados, gerando renda coletiva, assim como na exposição de artesanatos e das agroindústrias. Ao longo das 28 edições em que o evento acontece, a Organização das Mulheres Rurais do Centro-Serra obteve conquistas importantes através das cartas de reivindicação, como a participação das mulheres agricultoras nas diretorias dos grupos organizados e nos conselhos municipais, feiras e agroindústrias geridas por mulheres, implantação da Coordenadoria da Mulher nos municípios de Sobradinho e Jacuizinho, o plantão de saúde 24 horas, a realização de exames de mamografia através do SUS na região, o trabalho das patrulhas comunitárias no interior, aproximando os moradores do meio rural à Brigada Militar. Outras reivindicações continuam mobilizando as mulheres rurais. Centro para hemodiálise na região. Ampliar a licença maternidade de 4 para 6 meses. A criação de coordenadorias municipais da mulher e centro de referência às mulheres em todos os municípios da região. Precisamos de escolas infantil no interior. As mulheres rurais da região Centro-Serra estão atualmente organizados em 140 grupos de agricultoras, em 10 municípios, representados em cada um por uma associação. Devido à pandemia da Covid-19, em 2021, o encontro não poderá ser realizado. A preservação da saúde está ainda mais no foco das mulheres agricultoras da região, que entendem que, além do atendimento da rede pública de saúde, é fundamental que cada uma faça a sua parte. Em 2022, o 29º Encontro Intermunicipal de Mulheres do Centro-Serra espera a todas, no dia 8 de março, no município de Sobradinho. Tenho certeza que muitas de vocês se enxergou nesse vídeo, e queremos agradecer a cada uma de vocês que faz do nosso Rio Grande do Sul um Rio Grande do Sul melhor, porque vocês estão aqui, estão presentes. Estamos com 1.765 pessoas assistindo, muito felizes pela presença de vocês. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
torna-se mais forte e lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Agradecemos a colega Letícia, do Escritório Municipal de Charqueados, pelas belas apresentações, com essa voz maravilhosa, nos trazendo músicas para brilhantar nosso evento. E enquanto esperamos, aí, mulheres, como estão? Felizes por poder participar deste evento? Tenho certeza que, se nós estivéssemos ao vivo hoje, muitas levantariam as mãos, bateriam palmas, fariam gestos de felicidade. E agora, para brilhantar a nossa tarde, teremos a nossa palestrante, a doutora em Direito, Joyce Graciele Nilson. Boa tarde Clarice, boa tarde a todas, todos que nos assistem nesse dia e nesse momento tão especial. Olha só, espera eu falar bem antes de fazer, tá? O meu desafio para vocês é o seguinte: vocês vão, como é que vocês estão aí? Vocês estão com uma mulher do lado, junto com vocês, em casa, na sala, assistindo, na frente do celular, na frente do computador? Vocês estão? Se vocês estão, tá? Eu gostaria que agora, em 2 minutos, vocês fizessem o seguinte. Já. Olha para essa mulher que está aí do teu lado, filha, mãe, amiga, irmã, colega, né? Diz para ela o quanto ela é especial. Diz para ela o quanto você admira. E mais importante, antes de fazer, escuta, diz por quê. Por quê? Eu te admiro, por quê? Faz isso. Quem não tem ninguém do seu lado, pensa em alguém para quem gostaria de falar e depois vai ficar como tarefa de fazer. Vamos lá, 2, 3 minutinhos para fazer essa tarefa. Vamos falar para as pessoas que estão ao nosso lado o quanto elas são especiais. Vamos falar para as mulheres que estão ao nosso lado, seguindo essa tarefa, o quanto elas são especiais. E vamos falar as razões, o porquê elas são especiais. O que vocês acham? Vamos lá? Quem já está fazendo a tarefa? Depois vai botando aí no chat, tá? Só para a gente saber. Ok? Não é fácil, às vezes, fazer isso, né? Às vezes, pessoal, a gente está do lado, dia a dia, do lado de uma pessoa, da mãe, da filha, da avó, da neta, da colega de trabalho, e a gente não fala o quanto essa pessoa faz diferença na nossa vida. A gente não diz o porquê admira. E é preciso que a gente diga. É preciso que a gente recupere a nossa capacidade de comunicar, de falar, e falar o porquê. Por que a pessoa é especial? Por que você admira? Isso, né, é extremamente importante para a gente fortalecer a nossa caminhada juntas. Lembra? Juntas é melhor do que sozinhas. Juntas é mais fácil do que separadas. Né? Se a gente está junto, a gente sempre tem apoio. Então, ok? Será que deu tempo de cumprir aqui a nossa tarefa? Fizeram? Falaram? Exerceram esse movimento? Vamos lá, então. Segue.
Bom, depois de fazer isso, e é o primeiro desafio, eu acho, né? Reestabelecer o hábito de falar, de elogiar. E que isso seja não só no 8 de março, e que isso possa ser algo constante na nossa vida. Porque às vezes a gente imagina que a outra pessoa sabe. A gente imagina que a outra pessoa sabe que eu gosto dela. Ah, ela sabe que ela é especial, mas eu não falo. E aí a gente vai se dar conta que a outra pessoa muitas vezes não sabe e está só precisando ouvir. Então, esse é um grande desafio. Bom, falando em alegrias e desafios, a gente fazendo aqui esse primeiro desafio, né, colocando ele em prática, eu quero falar para vocês sobre alguns desafios que eu selecionei para a gente dialogar. Como eu disse antes, não são todos, né? Não são só esses, mas são alguns bem importantes em virtude do contexto que a gente vive, que eu achei importante trazer para essa tarde para dialogar com vocês. Primeiro deles, gente, né? Primeiro desafio que eu queria conversar com vocês é sobreviver. Nós temos um grande desafio nesse momento, no contexto da pandemia, que é o desafio de sobreviver. Todos estamos, em alguma medida, impactados pelas perdas, né? Quem não teve perdas? Eu tive as minhas, né? Nós estamos tendo, as pessoas estão partindo, as pessoas estão adoecendo. Então, nós precisamos sobreviver. Nós precisamos nos cuidar, né? Nós precisamos estar aqui para reconstruir a nossa vida daqui para frente. Sobreviver, né? Nós e todos à nossa volta. Fazer o possível para que as pessoas da nossa família também sobrevivam. Então, não tem como a gente vir conversar nesse 8 de março, nesse contexto, e não trazer este desafio. Então, o primeiro grande desafio que a gente se coloca e encara, não sei se vocês concordam comigo, é esse, é de sobreviver, né? E não perder as pessoas que a gente ama. Quiçá seja possível, quiçá todos nós possamos nos cuidar, né? Para sair, enfrentar esse período bem. Poder olhar para trás, né? Poder olhar para trás depois, quando a gente chegar ao final desse período, e estar com as pessoas que a gente ama. Então, esse é o primeiro grande desafio que eu trago para vocês. Pode seguir. Ah, mas não é só esse, né? Sobreviver em contextos de pandemia, para nós mulheres, significa dar conta da nossa sobrecarga de trabalho. Este é um grande desafio que tem se colocado para todas nós mulheres, né? E em contextos de pandemia, ele tem muitas vezes se intensificado. Olha essas imagens ali, quem está vendo? Né? É uma charge, é uma brincadeira, a gente olha e ri, né? Ri um pouco dessa mulher cansada, né? Descabelada, desesperada para dar conta de tudo, né? Bom, se fosse só uma charge, mas muitas e muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós estamos assim, tendo que ter 1000 braços para dar conta de tudo e não conseguimos. Então, este desafio da sobrecarga de trabalho, eu quero refletir com vocês, né? Refletir um pouco sobre essa situação. Como a gente pode enfrentar esse desafio e superá-lo? Como a gente pode dar conta, né, de todas essas tarefas? E a primeira coisa, meninas, que a gente precisa, né, cuidar a gente precisa dividir as tarefas. Tradicionalmente, né, mas isso não é normal, isso foi feito por, né, uma construção ao longo da história, ficou para as mulheres, ficou para nós uma tarefa das mais importantes da vida, né, da vida em sociedade, que é a tarefa de cuidar. Então, as mulheres ficaram responsáveis unicamente, isso não é bom, pela tarefa de cuidar na nossa sociedade. Então, nós cuidamos, meninas, nós cuidamos da casa,
nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos das pessoas que estão doentes na nossa família. Só que isso, né, gera o quê? Gera uma sobrecarga. Em tempos de pandemia, quando a gente precisa cuidar sozinho, o filho não vai mais para a escola, o filho está estudando em casa. E agora eu preciso, além de cuidar, ser professora, preciso estar do lado, preciso cuidar das pessoas da família que estão doentes, pai, mãe, sogro, sogra, com Covid ou não, preciso cuidar para que não pegue a doença. Nós estamos sempre nos preocupando com isso. Só que isso gera, meninas, adoecimento, quando é demais. E para isso, a gente precisa, para não ficar doentes, tá? A gente precisa o quê? A gente precisa de auxílio. A gente precisa de divisão de tarefas. É preciso, né, que cada uma de nós, na nossa casa, na nossa estrutura familiar, a gente converse, a gente tente, a gente encontre formas de dividir as responsabilidades. Porque senão cansa, né? Senão a gente fica sobrecarregado, senão a gente fica cansado, né? E essa é uma situação que se repercute na vida da grande maioria das mulheres. Esse é um problema. E aí eu convido os homens que estão aqui nos assistindo, né, para pensarem sobre isso. Para pensar como vocês podem nos ajudar, como vocês podem dividir responsabilidades, né? Porque isso vai ajudar a tornar a vida juntos melhor. Né? Eu conto, acompanhe aqui a minha historinha, vê se é isso ou não. Né? A gente acompanha, eu tenho falado, conversado com mulheres, e às vezes isso está tão naturalizado que a gente nem se dá conta. É mais ou menos assim, né? Pensa aí. Pai, mãe, marido e mulher trabalharam fora. Né? Hoje, né, seja mulher rural, seja mulher da cidade, a grande maioria de nós já trabalha fora. E aí, pensa só, né, num contexto em que a gente chega em casa às 6 horas da tarde. Como é que é? Geralmente a mãe já vai, né? Chega em casa às 6 horas da tarde, se é num tempo sem Covid, já vai pegando os filhos, né? Tem 2, 3 filhos, um filho, pega o filho, já tira o tênis, já recolhe o tênis do filho que está lá na porta da casa, já bota o tênis para lavar, já vai organizando a casa, né? Já vai fazendo mil coisas, olhando a flor que tem que dar água, né? Olhando o bicho que tem que tratar, e vai fazendo, né? E está organizando a vida. Dali a pouco, tu tá lá trabalhando, marido grita: "Ei, Joyce, para um pouco de trabalhar, vem aqui tomar um mate comigo." Tu não para nunca, tu tá só fazendo coisa, tu não tem tempo para mim. Quem já vivenciou essa situação? E aí tu tá cheio de coisa para fazer, mas tu para, né? E agora eu vou lá tomar um mate. Aí para tudo que tá fazendo, senta lá, toma 1, 2 mate, no terceiro, né? E a máquina já parou de bater, agora eu já tenho que ir lá estender para botar a roupa para secar, porque a roupa precisa secar, porque no outro dia tem que usar a roupa e o uniforme do filho, e aí vai. Aí tomou 1, 2, 3 mates e foi trabalhar, seguir a rotina, dá conta de tudo, faz a janta, né? Em determinado momento, chama todo mundo para janta, galera, vem jantar. Aí vem pai, marido, os filhos, né? As pessoas da casa, vem jantar. Aí, normalmente, o que acontece, né? Os homens que estão aqui, aí, normalmente, os maridos até ajudam a lavar louça, né? Ajudam, ou seja, como eles são bons, né? Ajuda pressupõe boa vontade, fazer aquilo de bom grado, mas não pressupõe obrigação. Enquanto o marido lava a louça, você para? O que você está fazendo nessa hora? Você já levantou, você já foi ver com o filho se ele fez o dever, né? Ver com o filho, olhar o caderno do filho para ver se não tem uma anotação da professora, e assim vai. Meia-noite, né? Depois de dar banho nos filhos, depois de organizar tudo, depois de dar conta de tudo, né? Meia-noite, você consegue deitar. E aí, muitas vezes, tem ainda mais uma jornada, que é cumprir com aquilo que antigamente se dizia, um absurdo, que era a obrigação das mulheres. Meninas, a nossa carga é muito grande. Além disso, né, no meio disso, tem que estar bonita,
Tem que achar tempo para se cuidar, para não engordar, para fazer a unha, para fazer o cabelo, o que mais? Bota coisas aí na lista. Bota as coisas na lista que a gente é cobrada, que a gente tem que fazer. E aí o que acontece? A gente não aguenta mais. Muitas vezes eu encontro com mulheres que não aguentam mais. E aqui nós precisamos parar e pensar o quanto essa situação toda afeta. Porque aí tu não aguenta mais. E sabe o que acontece? Num determinado momento a gente estoura. E aí a gente briga, a gente grita, né? Quando a gente estoura, muitas vezes a gente é taxada de louca, de ruim, de estourada. Então, é preciso parar para pensar sobre isso. E esse é um grande desafio que eu coloco para vocês. Porque se a gente não parar para pensar, nós vamos viver mal. E ninguém quer viver mal. A gente quer viver bem. Por isso a gente precisa chamar os homens, os filhos, as pessoas que dividem a casa conosco a refletir sobre esse desafio. Porque esse desafio tem a ver com viver bem. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso com toda a carga que é colocada sobre nós. O que vocês acham? Esse primeiro desafio é mais ou menos assim ou não? Né? Vocês podem ir falando. Talvez não. Talvez para alguma mulher que eu falei aqui já seja diferente. E aí eu vou dizer para você que bom. Que bom que já tem mulheres que não vivem mais nessa situação. Mas para a grande maioria de nós mulheres é assim. E na pandemia, essa situação piorou. Porque na pandemia, os filhos não vão para a escola. Na pandemia, a pessoa que nos ajudava, né, ou a mãe, ou a sogra, que ajudava a cuidar do filho, não pode cuidar porque precisa ser preservada a saúde. Então, tem muitas coisas que se agravaram nesse momento. E é preciso Clarice, estão me ouvindo? Olá? Aí. E é preciso, como eu estava dizendo, que a gente se organize, que a gente pare e pense. Meninas, isso afeta o nosso físico, mas isso também afeta a nossa mente. Ontem eu dava uma entrevista para uma rádio, né? E o radialista me perguntava, mas como é possível dividir? Eu ajudo em casa, ele me disse. E eu disse, que bom que você ajuda. Mas é preciso fazer mais. E aí eu fiz uma pergunta para ele, que é importante que vocês se façam, né? Muitas vezes os homens nos ajudam, mas para nos ajudar, eles esperam que a gente peça, né? E aí eu fiz a pergunta para esse radialista e disse para ele, olha, quantas meias, quantos pares de meia tem na gaveta do teu filho? Quantos litros de leite tem na prateleira de casa? E aí ele não sabia responder. Eu disse, pois é, mas tem uma mãe que sabe. Tem uma mãe que mentalmente está controlando quantas meias tem, quantas calcinhas, quantas cuecas tem na gaveta do filho, quantos litros de leite tem na prateleira de casa. Tudo. Porque nós estamos dando conta de tudo. Pensando, planejando, organizando, fazendo 1000 tarefas. E aí, meninas, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de divisão de tarefas. E esse é um grande desafio que eu trago aqui para vocês e que eu tenho conversado e ouvido de grande parte das mulheres. Vamos para o terceiro desafio. Pode passar. Aí. Terceiro grande desafio, gente. Diante de tudo isso, manter a saúde física e a saúde mental. Não tá fácil, né? Manter a nossa saúde física, porque se a gente cuida muito dos outros, muitas vezes a gente não consegue ter tempo de cuidar de nós. Então a gente acaba muitas vezes cuidando dos outros. A gente acaba
cuidando, né, de toda a família e muitas vezes não parando e olhando para a gente e adoecendo, ficando tristes, ficando em depressão. Então, é um grande desafio que eu coloco para vocês. Mantermos a saúde física e mental. Encontrarmos tempo. Conversar dentro da família para que todos possam sentar, ouvir, poder dizer, olha, eu estou cansada, eu não aguento, vamos nos organizar diferente, vamos organizar o trabalho aqui na nossa propriedade diferente. Cada um faz a sua parte, né? Cada um auxilia, cada um tem a responsabilidade para que a gente tenha tempo de se cuidar. Autocuidado. Meninas, a gente não consegue cuidar dos outros se a gente não estiver bem. Então, para poder cuidar dos outros, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar da gente. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é o autocuidado. Ah, mas eu não tenho tempo para ir no médico, eu não tenho tempo para não ser, psicólogo, procurar ajuda, capaz, né? Não tenho, imagina se eu vou ter tempo para fazer isso. Não. Esta deve ser a primeira coisa. Lembrem-se, se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir ajudar e cuidar das pessoas que estão na nossa volta. Então, este é um grande desafio. Parar e olhar para a gente mesmo. Parar e olhar para nós. Olhar para o nosso corpo, ver os sinais do nosso corpo. Que sinais o nosso corpo está nos dando? Ele está cansado? Ele está com dor? Muitas vezes a sobrecarga, essa que eu falei, ela vai repercutir em dor física. E aí a gente está com dor de cabeça, a gente está com dor no corpo, a gente está com dor, né? E a gente não sabe por quê. Muitas vezes essa dor, ela é reflexo do nosso cansaço. Então a gente precisa parar, ouvir o nosso corpo, ouvir a nossa mente, né? E nos cuidarmos. Este é mais um desafio que eu trago para vocês. Encontrar tempo e priorizar o autocuidado para poder cuidar bem das pessoas que estão à nossa volta. O que vocês acham? Vão colocando aí. É um desafio esse? Vocês conseguem? Tem tempo para priorizar o cuidado? Como é que está na vida de vocês? Vamos seguir. Aí, agora vem uma alegria, né? Apresentei os desafios, mas agora vem uma alegria. Por quê? Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Vocês não precisam dar conta de tudo. Vocês não precisam ser boas e perfeitas em tudo. Dá para ser boa mãe, boa esposa, enfim, dá para ser boa empreendedora, dá para ser boa administradora do negócio e às vezes falhar. Essa pressão para que a gente seja boa, perfeita em tudo, a gente não pode aceitar. Meninas, nós não somos super-heroínas. Nós somos pessoas, nós somos mulheres normais. E a gente cansa. E a gente pode hoje, a gente deve hoje parar e dizer, eu cansei. Eu não consigo. Eu não posso fazer determinada coisa, desculpa. Às vezes, tem uma pressão muito grande para isso. Todos nós só colocamos na internet aquilo que é o mais bonito. Ninguém coloca o bolo que queimou, a flor que murchou, né? Mas todos nós temos as nossas dificuldades. Então, a gente tem que parar, né, de colocar metas que são inatingíveis. A gente tem que colocar metas reais. E a gente tem que o quê? Se perdoar. Se falhar. Falhou? Tá bem, faz parte. Vamos tentar de novo. Esta é uma alegria que eu quero colocar para vocês. Dá para a gente falhar. Dá para a gente não conseguir.
E tá tudo bem. Tá tudo bem. Certo? Vamos levar isso para a nossa vida? Vamos levar isso para as nossas relações? Vamos levar isso? Vamos aceitar isso? E vamos nos dar bem com isso? Garanto que a carga vai ficar muito mais leve. E esse é o nosso objetivo, né? Desafios para que a nossa vida fique melhor. E esse é um deles. Vamos lá? Vamos seguir? Aí, desafios. Eu falei antes em manter a saúde física e mental. Mas tem um desafio aqui, que eu não sei se é um desafio para vocês, o que vocês acham? Que é manter a saúde financeira. Porque diante das várias crises que se colocam, também a crise financeira muitas vezes nos atinge, né? Então, a gente precisa também olhar para esse lado da nossa vida. E aí, como a gente faz isso? Né? Como a gente se organiza? Hoje, meninas, nós já aprendemos, e aí a Emater teve um papel fundamental nisso. Nós já aprendemos a gerir os nossos negócios, a nossa propriedade, né? Ou estar junto com o marido, com o companheiro, com o pai, no gerenciamento dos negócios, da vida, seja trabalhando no emprego, seja trabalhando na própria, né, em casa, na propriedade. Então, nós já estamos nesses espaços. E muitas vezes, pode passar, é isso aqui que eu quero destacar. Muitas vezes, esta é a nossa alegria. Esse é o nosso ponto que a gente precisa valorizar. Muitas vezes, meninas, né, nós somos criativas, inovadoras, empreendedoras. E nós precisamos valorizar isso. Aquele nosso sexto sentido, aquele feeling, aquela sensação, né? Olha, vamos fazer isso. Vamos fazer isso que é inovador. Vamos olhar, se a gente tiver com dificuldade também na área financeira, vamos olhar para a nossa propriedade, ver o que é possível fazer. Vamos inventar, vamos criar. Não é bobagem. Não é de menor importância a tua ideia. A ideia que você tem pode ser um grande negócio. Nunca deixa passar. E por mais que alguém diga, mas isso não vai dar certo. Vai. Pode dar certo. Então, meninas, aqui uma grande alegria que eu quero dividir com vocês. Nós somos, sim, criativas, capazes, inovadoras, empreendedoras, como ninguém. Vamos também colocar isso em prática. Vamos também trazer isso para a nossa vida, mas sem nos sobrecarregar, sem comprometer, lembra? A nossa saúde física e a nossa saúde mental. Encontrar o equilíbrio entre todas essas dimensões, né, é importante para que a gente possa, sim, ter saúde financeira, física, mental, bem-estar e viver bem. Pode passar. Aí, tem um desafio que está aqui, que eu quero falar muito rapidamente, tá? E que eu não poderia deixar de trazer nesse momento para vocês. Que é o desafio de sobreviver à violência. A violência contra a mulher, meninas, ela infelizmente ainda está presente na vida de grande parte de nós. Que bom, né? Eu vou ficar muito feliz no dia em que a gente puder vir fazer uma fala de 8 de março e não precisar falar de violência. Né? Porque vai ser o tempo em que a gente superou. E esse é o nosso desejo, né? Superar. Mas ainda é preciso falar sobre isso. Por quê? Porque os índices de violência e mortes de mulheres estão aumentando.
Então, esse é um desafio que eu quero focar aqui com vocês. Pode passar. Tem alguns dados, eu botei nos slides aqui, né? É só abrir as notícias, abre o celular, abre o Face, abre o YouTube, né? E aí, volta e meia, aparece notícia de mulher que foi assassinada, de mulher que foi vítima de violência, mulher que foi queimada, né? Todas as situações mais estupradas, as situações mais absurdas que estão fazendo parte do nosso cotidiano, especialmente em tempos de pandemia. Especialmente em tempos, né, em que essas mulheres não conseguem pedir ajuda, em que elas encontram dificuldade para pedir ajuda. Porque se já é difícil pedir ajuda, né, quando a possibilidade de ir e vir ela está garantida, mais difícil é pedir ajuda quando a gente não pode se locomover. Mas o que eu quero dizer para vocês? Pode passar. Mais um. Aí, mais um. Ah, essa imagem, né? Pense no que significa essa imagem, né? É uma propaganda, né? Uma mulher reduzida a um pedaço de carne. Muitas vezes, né, é assim que nós somos vistas e é assim que as mulheres são tratadas. Infelizmente, por quem, né, está do seu lado, por seus maridos, seus companheiros. Isso é muito triste. Pode passar. Aí, aqui que eu queria chegar. Falar de violência, gente, é triste, tá? Falar de violência é cansativo, é extenuante, especialmente no momento em que a gente vive, né, cercado muitas vezes de notícias pesadas. Mas o que eu quero dizer para vocês é isto. Não é só de tristeza que a gente pode falar quando a gente fala de violência doméstica. Também há alegrias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a mulher que sofre violência não está sozinha. Hoje, fruto de uma longa caminhada, a gente construiu muitos recursos, Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, redes de proteção à mulher, né? Patrulha Maria da Penha, delegacias da mulher, CRAS que atendem, coordenadorias da mulher, né? Muitas coordenadorias aqui presentes dos municípios, os gabinetes da primeira-dama, vários são os espaços, e perdoe se eu não citei, né? Se faltou algum aqui, eu faço uma menção à minha rede de proteção à mulher aqui de Juí, da qual eu faço parte. Vários são os espaços, meninas, em que vocês podem e devem buscar ajuda. Certo? Ligue 180. Ah, mas eu não posso sair de casa na pandemia. Então, o que você faz? Liga. Disca 180 no telefone. Disca 100. Ah, mas ele controla o meu celular. Então, quando você for na farmácia, que é uma das poucas possibilidades que algumas mulheres têm, você vai marcar esse X com batom vermelho na mão e vai fazer assim para o vendedor da farmácia, porque ele vai saber. Porque tem uma campanha e ele vai pedir ajuda, né, para as autoridades e vai oferecer ajuda. Peça, gente, faça. Então, se a gente pode tirar alguma coisa boa do contexto de aumento da violência, é isso que eu quero destacar. Vocês não estão sozinhas. Eu venho repetindo isso desde o início da minha fala. Nós não estamos sozinhas. Pode passar. E aqui eu tenho 2 pontos que eu quero destacar com vocês. Cuidado. Para quem acompanha uma situação de violência, meninas, e todos nós conhecemos alguém que vive essa situação. Todos nós, infelizmente, né, sabemos de alguém, conhecemos, é parente, é amiga, é vizinha, alguém que vive uma situação de violência. O que eu quero dizer para você? Primeiro, nenhuma mulher gosta de apanhar. Não vamos repetir essa frase. Essa frase dói. Porque são muitas as amarras que fazem com que a mulher fique naquela situação de violência. Seja emocional, financeira, afetiva, psicológica, medo, ameaça de que se separar vai ser pior, ameaça de que se separar vai perder os filhos. Gente, são muitas.
a família pressionando algumas vezes. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se deparar com uma situação de violência é não julgar. E a segunda coisa que a gente precisa fazer é, sim, meter a colher. Não desista, meta a colher. Aquela frase de quem briga de marido e mulher não se mete a colher, aquela frase não combina, não faz parte do nosso contexto atual. No nosso contexto atual, a gente mete a colher. Mesmo que, e aí talvez vocês já tenham vivido essa situação, né? Você vai lá, apoia, auxilia a fazer a denúncia, e logo depois o casal voltou. E aí você fica de ruim, né? Agora o casal voltou, tá tudo bem, e eu que fiquei de ruim da história. Pois eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo assim, você vai continuar se metendo. Sabe por quê? Porque o processo para uma mulher sair de uma situação de violência é lento. Ela vai denunciar, ela vai sofrer a violência, ela vai voltar, depois ela vai denunciar, e ela pode voltar várias vezes. Mas cada vez é um passo a mais rumo a sair daquela situação. Então, não desista. Certo? E não julgue. O que você pode dizer para essa mulher é, tudo bem, você quer voltar? Tá ok. Eu sempre vou estar aqui para te apoiar. Quem está na violência sabe o quanto é importante essa fala. Mesmo que na hora a pessoa diga, eu não preciso, eu não quero, tá tudo bem. Essas faz parte. Mas você sabe, a partir de agora, que você deve sim meter a colher. Pode passar. E aqui, gente, um segundo cuidado para quem está vivendo uma situação de violência. Tá? Para quem está vivendo uma situação de violência, meninas, busca ajuda. Busca ajuda profissional. Por quê? Por mais que ele possa te prometer que não vai fazer mais, prometer que vai parar de beber, prometer que vai parar de usar droga, ou, né, de ingerir bebida, prometer que vai se manter calmo, dizer que te ama, mandar flores. Isso tudo vai acontecer. E muitas vezes ele está falando sério. Ele quer mesmo parar. Ele quer mesmo não praticar a violência. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Ele não vai conseguir sem ajuda. Então, meninas, isso é de alguém que trabalha na rede. Isso é de alguém que acompanha esses casos diariamente. Então, o que eu estou dizendo para você aqui, como um desafio, é busque ajuda. Busque ajuda profissional. Para que a situação possa melhorar. Seja a separação, ou seja, ficar naquele relacionamento e fazer com que a violência pare. Tá bem? Não esqueçam disso. Quem acompanha essa situação, meta a colher. Liga, disca 100, disca 180. E quem vivencia essa situação, busca ajuda. Tá? Isso é muito sério, tá bem, meninas? Vamos lá? Aí, mais um desafio. E agora eu já estou chegando no final, né? O que eu trouxe aqui, que eu acho que é importante para esse momento que a gente está vivendo, e para dar conta de tudo isso que eu falei muito brevemente aqui para vocês, de todos esses desafios e muitos outros desafios que se colocam diante de nós mulheres. Nós precisamos encontrar maneiras de fortalecer nossos vínculos e reaprender a dialogar. Gente, por que eu botei reaprender? Mas todo mundo sabe dialogar, será? Muitas vezes falta a capacidade do diálogo. Dentro da família, com as pessoas próximas, com os filhos, com os pais. Por isso nós precisamos reaprender, sim. A minha avó, que eu saudei lá no início,
né? É uma pessoa fantástica, uma pioneira, né? Professora no interior de Panambi, de várias cidades. Ela dizia o quê? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Significa, gente, que a gente deve ouvir 2 vezes mais do que falar. Quando a gente dialoga, a gente precisa ouvir. E tá difícil ouvir o outro. Tá difícil encontrar alguém com tempo para ouvir de fato. Normalmente é mais ou menos assim, né? A gente liga para outra pessoa e diz assim: oi, como é que tu tá, né? Faz a pergunta, como é que tu tá? Daí outra pessoa responde: pois é, eu não tô muito bem, tô cansada. E aí o que a gente responde? Pois é, eu também não tô. Tô pior que você. Trabalhei mais do que você. E aí vira uma competição, né? Uma competição. A gente não ouviu. A gente não entendeu o que outra pessoa disse. A gente não diz: tu não tá bem? Precisa de ajuda? Seja uma competição para ver quem está com mais dor, né? Quem sofre mais, quem trabalhou mais, ou, né, quem fez as coisas mais bonitas. Normalmente, os nossos diálogos estão assim. A gente fala e quer que as outras pessoas façam aquilo que a gente quer, mas a gente não ouve. E a gente também não é ouvido. Então, reaprender a dialogar é fundamental para que a gente possa viver bem. E é um desafio extremamente importante, gente. A gente fazer esse exercício dentro da nossa família, nas nossas relações, para conseguir encontrar caminhos para viver bem. E fortalecer os nossos vínculos. Às vezes, eu encontro casais, né, Dia Internacional da Mulher, nas minhas andanças, né, na rede, atendendo por aí, eu encontro casais. E aí a gente conversa e percebe que as pessoas vivem na mesma casa, mas as pessoas estão completamente distantes. Vivem sob o mesmo teto, muitas vezes trabalhando na mesma propriedade, mas de fato elas estão distantes. Elas não têm vínculos. Elas não sabem o que a outra pensa, elas não sabem como a outra se sente. Você sabe como se sente? Você sabe as dores e as alegrias das pessoas que moram na tua casa? As pessoas que moram na tua casa contigo sabem as tuas dores, as tuas alegrias? Aquela dor lá do peito? Pois é preciso que saibam. Mas para saber é preciso estar disposto a ouvir. Né? É preciso que o outro nos ouça, mas também é preciso que a gente esteja disposto a ouvir. Porque muitas vezes a nossa dor, ou a dor do outro, ela tem a ver com a relação. E aí a gente precisa olhar para o outro e muitas vezes também mudar em algumas coisas. Isso, meninas, não é fácil. Mas isso é fundamental. E esse desafio eu coloco aqui para vocês. Reaprender a dialogar, escutar de verdade, para reconstruir e fortalecer os nossos vínculos, é fundamental. É um dos desafios mais importantes que nós temos, como mulheres, como família, como sociedade, como profissionais, como humanidade, que é o que nós somos. Pode seguir. E aí, tem mais um desafio aqui. E aí eu já estou encaminhando para o final, tá? Um desafio que eu acho extremamente importante. O que a gente é na vida das outras mulheres? Lembra lá no início que eu disse que você não está sozinha? A gente não está sozinha na nossa caminhada? A gente sempre tem outras mulheres que estão conosco? Que estão nos carregando? Que estão nos apoiando? Que são nossas referências? Pois então, a minha pergunta é: que tipo de mulher, que tipo de pessoa você é na vida das outras mulheres? Para a gente dialogar e fortalecer vínculos, é muito importante que a gente seja uma pessoa que estende a mão. Pode passar.
Olha essa imagem aqui. É muito importante que a gente olhe para outra mulher e a gente perceba a dor dela, o que trouxe ela, o que motiva ela, e seja a pessoa que vai estender a mão e que vai trazer ela junto. E não a pessoa que aponta o dedo. E não a pessoa que julga. Viu? Bem feito, né? Tinha que acontecer. Como é que pode? Isso, meninas, é extremamente importante. Julgar menos e apoiar mais. Porque quando a gente está do outro lado, a gente precisa de apoio. Quando a gente está do outro lado, pensa na situação de quem recebe, né? Como é bom a gente receber uma mão estendida. Como é bom a gente receber um abraço, um apoio, uma palavra. E como dói quando a gente recebe um dedo na cara. Então, essas situações todas, né, elas são situações, desafios que se colocam diante de nós. Ou não? O que vocês acham? É um desafio? Eu acho. Por isso que eu trouxe ele para conversar. É um grande desafio. Nós sermos cada vez mais pessoas que estendem a mão e não apontam o dedo. Especialmente para outras mulheres. Meninas, nós somos ensinadas a não nos gostar. Desde pequenininha, nós somos ensinadas a competir umas com as outras. Já pararam para pensar? A gente é ensinada lá no conto de fada, né? Pensa lá nas historinhas de infantis que a gente vê lá o conto de fada, né? Mais ou menos como é que é a história. Tem uma princesa que sofre muito na vida, né? Sofre. Seja Branca de Neve, qualquer uma delas aí, vocês podem lembrar. Ela sofre muito. Até que ela encontra o príncipe encantado que salva ela. Mas a minha pergunta para vocês é: quem faz a princesa sofrer antes do príncipe salvar? Geralmente as histórias dizem que são outras mulheres, é a madrasta, a irmã, a bruxa. Ou seja, várias mulheres, né, nessas histórias, fazem uma mulher sofrer até que um homem a salve. Nós não podemos cair nessas histórias. E não podemos enxergar as outras mulheres como alguém que estão competindo conosco. Nós temos que nos enxergar, meninas, como pessoas que estão lado a lado. Como pessoas que estão juntas. Como apoios para seguir em frente e para superar todos esses desafios que eu coloquei aqui. Para que a gente possa ter cada vez mais alegria e menos dificuldade. Pode passar. Aí. E aí, para encerrar, não sei como é que está meu tempo aí, mas eu acho que, né, agora vai encerrando. Eu tenho um outro desafio para fazer para você. Porque eu falei que a gente deve ser pessoas que estendem a mão. Eu mais estendo a mão e menos aponto o dedo. Para as outras pessoas. Mas como a gente é diante da gente mesma, meninas? Vocês já perceberam que muitas vezes a gente aponta o dedo para nós? A gente se julga, a gente não aceita o fracasso, a gente se cobra, a gente não aceita a falha, a gente não aceita que dê errado, a gente não aceita que a casa esteja suja, a gente não aceita muitas coisas. E aí a gente se massacra. Ou não? É, né? A gente se massacra muitas vezes. E aí, meninas, o meu desafio para vocês é não só para outras mulheres, mas para nós. Que a gente possa estender a mão mais do que apontar o dedo. Vamos estender a mão para nós mesmas. Pode passar.
vamos estender a mão para nós mesmos. E aí eu vou deixar um desafio para vocês, certo? Vou deixar um desafio para vocês não precisam fazer agora. Ó, aquele desafio lá do início era dizer para uma outra mulher, para a mulher que estava do teu lado, e se você não disse, você pensou e você vai fazer, tá? Promete aqui para mim que vai fazer, que vai ver como é bom falar e como é bom ouvir. Mas o meu desafio para você é, a hora que terminar essa live, vai na frente do espelho. Vai na frente do espelho, olha para aquela mulher que está refletida. Olha para aquela pessoa, para cada ruga, cada fio de cabelo branco, se tiver ou não. Olha para aquela mulher e diz o quanto ela é maravilhosa. Olha para aquela mulher e diz o quanto você a admira. E por quê? Porque para estar bem nesse mundo, a gente precisa estar bem conosco. E muitas vezes esse mundo ele nos chama a gente olhar os nossos defeitos. A gente é chamada a olhar os nossos defeitos. Os nossos defeitos são apontados o tempo inteiro para a gente, pelos outros, para nós mesmos. A gente se cobra. Mas o meu grande desafio e a grande alegria que eu queria trazer aqui para vocês, para finalizar, é: vamos nos amar. Vamos nos estender a mão para nós mesmos. Nos cobrar menos, nos perdoar mais. Então vai sim, na frente do espelho, quando terminar essa atividade, e diz para aquela mulher fantástica que vai estar lá o quanto ela é especial. Tá bem? Porque nós todas somos especiais. E juntas, meninas, mesmo que à distância. Estamos isoladas, mas estamos juntas. Né? Porque a gente sempre tem uma outra. E juntas nós vamos seguir a nossa caminhada para estar aqui no próximo ano, olhando para trás e pensando o quanto nós conseguimos avançar desses desafios, mesmo em meio à dificuldade da pandemia do coronavírus. Muito obrigada por essa tarde. Eu sei que eu não falei nem de perto todos os desafios que vocês têm na vida de vocês e também não falei todas as alegrias, né? Mas são alguns que eu trouxe. Queria dividir, né? E espero que a gente possa sair daqui sim, né? Encarando esses desafios e refletindo sobre as alegrias e os desafios de ser mulher. Uma boa tarde a todas. Então, voltando, muito obrigada, Joyce. Um grande prazer te ouvir mais uma vez. Eu tenho certeza que tu trouxe um alento para todos nós, para todas essas mulheres e pessoas que estavam te ouvindo com os desafios. Quantos desafios nós, mulheres, enfrentamos no nosso dia a dia. Mas nós temos, além dos desafios, as alegrias de ser mulher. Quão bom é ser mulher, quão bom é participar, é trazer o nosso olhar para o outro, é dar de nós um pouco para o outro. Eu colocava ontem numa entrevista também que nós cuidamos, nós temos o poder de cuidar, e nós, mulheres, cuidamos de tantas coisas, não só da casa, não só do marido, dos filhos, mas a gente cuida de tudo. E às vezes a gente esquece de se cuidar. E essa tua finalização falando da importância de nos olharmos e nos dizermos o quanto nós somos importantes, nos valorizarmos. Isso é imprescindível, é essencial, que a gente olhe para a gente com mais amor e com menos exigências. A gente exige muito da gente, nós mulheres nos exigimos muito. Mas a gente está muito feliz, Joyce, com a tua fala, felizes por te ter aqui conosco, por poder contar contigo, e várias mulheres, assim, ó, depois tu assiste novamente a essa tua palestra e a esse evento, para te veres quantos comentários maravilhosos nós tivemos. E agradecemos, então, a todas essas mulheres, pessoas que estavam aqui conosco essa tarde. Foi uma tarde curta, né? Eu tenho certeza que a gente poderia ficar muito mais tempo te ouvindo, Joyce. Tu estava preocupada com o tempo, mas assim, a gente ficaria
muito, muito mais tempo te ouvindo. Então, muito obrigada de coração mesmo por tu estares aqui conosco, e tu traz o teu coração na tua fala. A gente sente quando tu... Até estou emocionada. A gente sente quando tu falas, que tu falas com o coração, que tu dá o teu melhor para todos nós. E isso a gente agradece muito, então. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todas que participaram aqui conosco, todas as pessoas que colaboraram conosco, nossos colegas de Emater de todos os municípios que fizeram esse convite, ouviram ao nosso chamado para trazer essas mulheres. Tivemos mais de 2.100 mulheres aqui nos assistindo, pessoas nos assistindo hoje à tarde. Então, a gente se sente muito feliz, porque a gente fez esse evento com todo carinho, pensando em vocês, em trazer a vocês, mulheres, um outro jeito de mostrar o quanto vocês são importantes para nós. Estaríamos nos municípios hoje, em todo esse mês, fazendo grandes eventos, mas isso hoje não é possível. E com essa tarde maravilhosa e com essa fala da Joyce, então, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui muito carregada, a bateria, assim, cheia, para poder ter um outro olhar sobre o nosso dia a dia e sobre a nossa vida. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigada. Sintam-se todas beijadas e abraçadas por nós. Muito obrigada de coração a todos os nossos colegas, todas as prefeituras, todos os sindicatos, cooperativas, grupos de mulheres, tem também as DEANs, né, as delegacias das mulheres, os órgãos que trabalham, que tu também, Joyce, trabalha, tem a atuação também, né, junto às mulheres, enfim, todos os que estiveram conosco hoje, e aos nossos colegas da Emater que se dedicaram muito para que a gente conseguisse ter esse evento no dia de hoje. Um beijão para todos. Fiquem com Deus, e agora vamos ouvir mais uma música da nossa colega Letícia, nos despedindo dessa tarde. Pena que já está terminando. Um beijo, tchau. Atenção no interior, Nico Xangueiro, onde se encontrar, peço que venhas ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor avisar. Atenção no interior, Nico Xangueiro, onde se encontrar, peço que venhas ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor avisar. É a livreta do armazém, é o remédio pra comprar, é o piá que não passa bem, é outro que vai chegar, é o dono do terreno que ameaça outra vez. É mais um fim de mês, são as contas pra pagar, é a vida lhe cobrar sempre mais suor e vintém, e o mundo a lhe negar as poucas chances que tem. No aviso do rádio, a verdade crua, na cidade fria, a saudade tua, na visão amarga do filho na rua, a ilusão se apaga e a vida continua. A ilusão se apaga e a vida continua. Atenção no interior, Nico Xangueiro, onde se encontrar, peço que venhas ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor avisar. Atenção no interior, Nico Xangueiro, onde se encontrar, peço que venhas ou mande dinheiro. Quem ouvir este, favor avisar. É a livreta do armazém, é o remédio pra comprar, é o piá que não passa bem, é outro que vai chegar, é o dono do terreno
poucas chances que tem no aviso do rádio a verdade crua. Na cidade fria a saudade tua, na visão amarga do filho na rua, a ilusão se apaga e a vida continua. A ilusão se apaga e a vida continua. Com fé na esperança de melhores dias, beijo das crianças, abraço